Bom dia, pessoal. Bom, nossa aula está sendo gravada, certo? Então eu vou começar me identificando para ficar registrado no vídeo. Então, eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 1. Bom, a aula passada vocês viram o vídeo ali do experimento 2, né? Que foi uma aula assíncrona. Eu queria começar a nossa aula sabendo se ficou alguma dúvida ali do experimento, algum detalhe que vocês não entenderam, ou qualquer curiosidade ou dúvida que vocês tenham aí. Tranquilo. Eu recebi um e-mail de um aluno, que eu acho que é o representante da turma, dizendo que vários alunos não encontraram o atalho para envio do relatório. Eu vi esse e-mail hoje de manhã, certo? Eu fui no Moodle e achei estranho, tá? Porque a princípio o atalho está lá. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo, ver se eu vi alguma coisa errada. Então eu vou começar compartilhando a minha tela. Estranho, vamos dar uma olhadinha no Moodle ali. Professor? Professor, me ouve? Acho que não. Tudo Professor, o senhor certo me com o ouve? compartilhamento, pessoal? Consegue ver minha tela? Sim. Professor, o senhor me ouve? Não. Ixi. Tudo certo com o áudio também? Oi, pessoal. Oi, professor, Alguém o pode senhor me confirmar aí ouve? se o compartilhamento e o áudio estão ok? Viu, Júlia? Sim, ok. Juliana, eu tô achando que eu tô com problema no meu áudio, viu? Porque eu vi que apareceu o teu nome aqui em cima, mas eu não ouvi. Deixa eu ver se tem alguma. Não é a primeira vez que ocorre com esse meu fone. Agora tô. Acho que eu troquei ali de opção, como se conseguiu ver. Aham. Uhum. Tá, tá, tá. Ó, foi uma, foi uma falha, então, que geralmente eu permito o envio a partir do dia do experimento. Então, talvez eu tenha errado. É, uhum. Tá. Então, ok, ok. Então, eu errei uma semana as datas, provavelmente. Ainda hoje, depois da nossa aula, eu corrijo, se eu já não corrigi, talvez eu tenha mexido depois, não, sinceramente não lembro. Mas se estiver errado, eu corrijo e semana que vem, para da próxima semana também, eu garanto que não vai ter esse problema. Ok, ok, então. Tá joia. Eu entendi o que. Não, beleza, eu entendi o que aconteceu então. Deve ter sido um erro na data ali que eu acabei registrando errado. Tranquilo, então. É, bom, se não ficou aí nenhuma dúvida do experimento passado, se ninguém quer tirar nenhuma dúvida, então nós vamos começar aí com o nosso experimento 3. Eu vou de novo ali no Moodle, certo? Mostrar como que ele está organizado, está semelhante ao experimento 1 e o 2, certo? Mas vamos dar uma olhadinha ali rapidamente. Então, aqui nós estamos nossa disciplina de laboratório de conversão de energia, né? Experimento 3. Então, de novo, né? Link para acesso à aula síncrona de hoje, né? Das 8 até as 9h30. Os slides aí do PowerPoint que nós vamos utilizar na aula, o roteiro que foi concebido para a aula presencial, as medidas, né, que seriam feitas no laboratório,
E agora aqui o link, né, para o relatório. Depois eu vou dar mais uma conferida se as datas estão corretas, certo? Mas a princípio já estaria disponível para envio a partir de hoje. E aqui nós também temos os vídeos desta aula dos semestres anteriores. Ainda hoje eu devo colocar aqui, adicionar mais um link, que é a gravação dessa aula, certo? Então ela vai estar aqui também no Moodle. Mas se quiser dar uma conferida, também tem aqui o dos semestres anteriores, nossa aula 5 dos semestres anteriores. Tudo tranquilo com o Moodle, pessoal? Uhum. Beleza, não tendo dúvidas, então vamos começar aí com o nosso experimento 3 aí. Bom, então seria a nossa terceira experiência no laboratório. O objetivo desse experimento é identificar polaridade entre indutores. Quando esses indutores eles estão sobre um mesmo circuito magnético, eu preciso ter um certo cuidado quando eu vou associá-los em série ou em paralelo, certo? Eu primeiro preciso conhecer a polaridade de um em relação ao outro, certo? Se esses indutores estão sobre núcleos magnéticos diferentes, não estão conectados do ponto de vista magnético, então não tem nenhum problema na hora de eu associá-los em série ou em paralelo. Agora, se eles estão sobre um mesmo núcleo, eu tenho que saber a polaridade, porque senão pode ser que eu coloque, eu tenho uma tensão positiva nessa bobina, eu tenho uma tensão positiva nessa bobina, e se eu quiser associá-los em paralelo, por exemplo, eu tenho que colocar negativo com negativo e positivo com positivo, porque senão, se eu inverter, eu estou dando um curto-circuito nas bobinas. Certo? Então, conhecer aí a polaridade de bobinas que estão sobre um mesmo circuito magnético é importante quando eu quero, então, associá-los em série ou em paralelo. Bom, para eu saber, então, para eu conseguir identificar essa polaridade, primeiro passo é alimento uma das bobinas com tensão. É claro, né, tensão alternada. Meço essa tensão. Então, eu tenho aqui meu fasor de tensão na bobina 1. Tenho meu fasor de tensão na bobina 2. Eu preciso, então, arbitrar, se eu não conheço, né, eu arbitro dois terminais negativos. Esses dois terminais que eu arbitrei como negativo, eu curto-circuito, certo? E meço a tensão entre os supostos dois positivos. Se a tensão que eu medir entre os positivos for a diferença entre V1 e V2, a diferença em módulo, né? Porque com o multímetro nós só medimos módulo. Então, se eu medir nesse voltímetro a diferença entre V1 e V2, significa que eu realmente acertei esse chute inicial que eu dei para a polaridade, certo? Significa que se eu arbítrio esse terminal da bobina 1 como negativo, então significa que os dois terminais que eu curto-circuitei são os negativos das duas bobinas. Automaticamente, os outros dois são os positivos, certo? Bom, de novo, né? Como eu falei para vocês, quando nós estamos medindo com um multímetro, nós só medimos módulos, certo? Mas eu tenho certeza que no mesmo circuito magnético, com várias bobinas, essas tensões vão estar em fase ou em oposição de fase. Então, novamente, vamos supor que eu arbitrei novamente dois negativos, certo? Só que eu errei.
A segunda bobina, o negativo dela, na verdade, era o terminal superior. Então, nesse caso, quando eu medi a tensão entre os dois supostos positivos, em vez de medir a diferença, eu vou medir a soma. Certo? Então, se isso acontecer, significa que nós erramos esse chute inicial. Ou seja, em relação a esse negativo da bobina 1, o terminal que eu arbitrei inicialmente como negativo, na verdade, ele era positivo. Então, o negativo dessa segunda bobina em relação ao negativo da bobina 1 é o terminal superior, e não o inferior. Bom, vocês veem algum perigo aí em um curto-circuitar essas duas bobinas? Acho que alguma coisa pode acontecer ali, alguma corrente vai fluir entre a bobina 1 e 2 naquele terminal que nós curto-circuitamos? Alguém arrisca aí um chute aí? Bom, não flui nenhuma corrente entre as duas bobinas, quando eu curto-circuito dois dos seus terminais, porque essas bobinas estão isoladas eletricamente. Elas não têm contato elétrico entre si. E quando eu coloco um contato entre somente dois terminais, para ter corrente eu preciso de um circuito fechado. Certo? Então, nessa condição ali, não flui corrente porque não tem um circuito fechado. Eu teria que também fechar ou colocar algum componente entre os dois terminais positivos para poder fluir corrente. O multímetro, ele tem uma impedância infinita, ou quase infinita, certo? Muito elevada. Então, é como o multímetro é um circuito aberto, então não flui corrente pelo multímetro. Dessa forma, não tem circuito fechado e também não flui corrente pelo terminal inferior. Mas eu tenho que ter certeza que essas bobinas estão isoladas, certo? Uma maneira de fazer isso é através do multímetro, né? Ele tem a função lá para medir condutividade, né? Então, se você clicar lá, colocar na opção de medir condutividade, colocar terminal de uma bobina e terminal de outra bobina e não der o bipzinho lá, significa que as bobinas estão abertas entre si, né? Elas estão isoladas eletricamente. Tá joia? Então não tem problema de nós curto-circuitarmos ali dois terminais, um de cada bobina. Esse negócio fica abrindo aqui. Pronto. Certo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Sem dúvida, então eu vou avançar. Sem dúvida, já. Bom, do ponto de vista de fasor, é o que eu demonstrei aqui para vocês, certo? Vamos ver o que isso significa se eu pegasse o osciloscópio e colocasse e medisse essas tensões, certo? Então, quando esses dois fasores estão em fase, significa que eu coloquei uma tensão alternada, né, na bobina 1, e na bobina 2, a tensão que eu estou medindo tem exatamente a mesma fase da bobina 1. Então, bobina 2 e bobina 1 tem a mesma fase. Quando eu meço a tensão entre os dois positivos, o que eu meço é a diferença entre essas duas tensões, o que também me dá um seno de uma amplitude menor. Exatamente essa diferença entre os dois picos. Do ponto de vista, então, novamente, fasorial, significa que essas duas tensões estão em fase. Agora, se a polaridade da bobina 2 estiver em oposição, ou seja, eu errei o terminal que eu arbitrei como negativo, então, quando eu coloco uma tensão aqui na bobina 1,
A tensão da bobina 2 está a gente diz que está em oposição de fase, ou defasada a 180 graus. Ela está invertida o seu sentido em relação a 1. Quando eu for medir, então, tensão entre terminal positivo 1 e o terminal que eu tinha arbitrado como positivo 2, eu vou medir essa diferença aqui, o que também é um seno, que seria a soma do módulo dos dois senos, certo? Então, V1 menos V2. Como V2 é negativo em relação a V1, dá V1 mais V2. Então, aqui em preto eu vejo a soma dos dois, certo? O que vai ser uma tensão maior. Então, o que eu representei ele de fasorial, quando eu coloquei aqui, então, V1 para cima e V2 para baixo, significa que esse ângulo entre V1 e V2 é 180 graus. Automaticamente, a soma de V1 com V2 a soma fasorial, né? Vai dar a soma dos módulos. Eu gosto de fazer essa comparação aí, né, do que é fasor, do que é o sinal no tempo realmente, porque às vezes a gente se perde aí nesse entendimento, certo? Principalmente os alunos que estão começando a estudar essa questão de fasor e sinal no tempo, mas a gente tem que ter sempre em mente que o fasor representa um sinal senoidal, certo? Então eu tenho ali onde o pico do fasor, o módulo do fasor, ele vezes raiz de 2, ele é o pico do meu seno, certo? Ou do meu cosseno. E sempre que eu falo de fase, eu tenho que falar de fase de um sinal em relação ao outro, certo? Em geral, em circuitos elétricos, nós sempre tomamos a tensão de entrada como sendo a referência da fase. Certo? Então, a tensão que está alimentando o circuito, eu sempre pego esse fasor como sendo o ângulo zero. A partir desse fasor, dessa tensão, é que eu pego a defasagem dos outros. Certo? Então, todos os demais fasores vão estar referenciados ao fasor tensão de entrada. Esse é o padrão, pelo menos, né? Certo, pessoal? Tranquilo? Uhum. Não tá jóia. Vamos continuando, então. Então, de novo, né? Como que nós fazemos no laboratório, certo? Então, nós temos, por exemplo, duas bobinas, nesse caso aqui é um transformador, que estão sobre o mesmo circuito magnético. Eu alimento, então, o primário com uma tensão, meço a tensão também do secundário, arbitro dois terminais negativos, certo? Então, isso aqui, se eu não conheço, isso é um chute inicial, certo? Então, arbitro aqui como negativo e negativo. E meço a tensão entre os dois terminais que eu considerei positivo. Então, novamente, se aqui eu medir a diferença entre V1 e V2, significa que eu acertei o meu chute inicial, ou seja, esse terminal é negativo em relação a esse negativo da bobina 1, certo? Se, por acaso, eu medir a diferença, significa que eu errei. Significa que se esse é o negativo da bobina 1, então esse seria o negativo da bobina 2, em relação à bobina 1. Bom, nós utilizamos para esse experimento um transformador de 1 kVA, que pode ser ligado aí em várias conexões, certo? Então, tanto o primário quanto o secundário desse transformador de 1 kVA, ele tem 4 bobinas, certo? Então, ele tem 4 bobinas que estão sobre o mesmo circuito magnético. Cada bobina suporta 110 volts, 2,3 amperes, o que dá
250 VA, ou seja, o conjunto de bobinas suporta 1 kVA. Eu posso, então, conectar essas bobinas todas em paralelo. Para fazer isso, eu preciso ter certeza da polaridade entre elas. Então, quando eu coloco todas essas bobinas em paralelo, esse conjunto ele suporta 110 volts, porque eu não posso colocar mais que 110 volts em uma única bobina, só que a corrente será a soma das 4 correntes, porque em cada um pode passar 2,3. Então, no conjunto, pode passar 2,1, 9,1. O que me dá, em potência, né, a soma das 4 bobinas, 1 kVA. Bom, uma outra forma que eu tenho de associar essas bobinas é colocando elas em paralelo. Mas, de novo, para fazer isso, eu preciso conhecer a polaridade. Quando eu associo essas 4 bobinas em paralelo, como é a mesma corrente que vai passar por todas as bobinas, e em cada uma não pode passar mais que 2,3, então o limite de corrente para essa configuração é o limite de uma bobina, 2,3. Só que a tensão agora vai ser a soma da tensão nas 4 bobinas. Então, nessa configuração, eu posso aplicar até 240 volts. 240 volts vezes 2,3 vai dar de novo aí 1 kVA para o conjunto. Uma outra forma aí de eu conectar essas bobinas da mesma fase, né, é conectar um par em paralelo, outro par em paralelo e esses dois conjuntos em série. Bom, nessa configuração, o conjunto, como a minha corrente passa por 2 bobinas, eu posso colocar o dobro de corrente. O limite passa a ser o dobro de corrente. E como eu vou ter tensão em cima de 2 bobinas, então esse conjunto aqui suporta 110, esse segundo 110, e eu vou colocar os dois em série, então o conjunto suporta 220 volts. Novamente, 220 volts vezes 4,5 vai dar de novo 1 kVA. Bom, o nosso transformador, então, eu posso colocar o primário, configurar o primário em 110, 220 ou 440 volts, e o secundário também. Também posso configurar esse transformador, que é um transformador didático, né, para poder trabalhar com várias configurações, eu também posso configurá-lo em 3 condições. Assim, eu posso construir com esse transformador, um transformador 110, 110, 110, 220, 110, 440, e assim para cada uma das tensões. Ou seja, existem 9 configurações diferentes que eu posso construir com esse transformador. É claro que fazer um transformador 110, 220 é equivalente a fazer um transformador 220, 110. Então, na prática, não são bem 9 configurações, certo? Mas se eu sempre fixar um primário e um secundário, seria essa quantidade de ligações que eu posso fazer. Então, uma visão aí, um diagrama dentro do nosso transformador, do laboratório de 1 kVA, eu tenho, então, no primário, 4 bobinas, e no secundário, mais 4 bobinas. Então, sempre eu posso fazer essa ligação, né, essas configurações que eu mostrei para vocês, 3 configurações diferentes no primário e 3 configurações diferentes no secundário. Então, se eu quiser fazer um transformador 110, 220, eu preciso, então, fazer um barramento aqui nas bobinas do primário, dos dois lados, né? Automaticamente aqui fica sendo minha entrada de tensão, V1, V2. Na verdade, positivo e negativo do primário.
E se eu quiser construir um transformador 220, eu preciso então colocar duas bobinas em paralelo, duas bobinas em paralelo e esse conjunto todo em série. Esses dois conjuntos, né, em série. Assim eu consigo fazer então o transformador 110-220. Bom, se eu quiser fazer um transformador 220-110, o transformador ele é reversível. Bastava eu chamar esse lado aqui de primário e alimentar a tensão pelo primário e chamar esse lado de secundário. Então, o primário é o lado que eu estou aplicando tensão. Certo? Então, o transformador é reversível. O que eu chamo de primário e secundário eu posso simplesmente inverter. Mas, no primário agora, 220, de novo, duas bobinas em paralelo e esse conjunto em série. Então, agora eu posso alimentar a tensão positiva aqui e negativo nesse segundo terminal. Já para colocar o secundário em 110, todas as bobinas em paralelo. Bom, no nosso laboratório, nosso objetivo é conhecer a polaridade de cada uma das bobinas em relação à outra. Bom, salvo algum problema na configuração, na construção do transformador, eu sei que o fabricante não ia inverter a polaridade das bobinas que estão do mesmo lado, certo? Mas se eu precisar conectar uma bobina do primário com a secundária também em série ou paralelo, por algum motivo, eu preciso saber a polaridade de um lado em relação ao outro. Então, nesse experimento, nós checamos a polaridade das bobinas no mesmo lado e também de uma bobina em relação a outra bobina do lado oposto. Certo? Então, em geral, nós utilizamos 3 multímetros, utilizamos um varivolt aí para estar aplicando tensão, e esse transformador de 1 kVA. Deixa eu ver se eu tenho desenho, não tenho aqui. Então, o que nós fazemos para saber aí a polaridade, certo? Então, eu pego uma das bobinas, eu deixo todas as bobinas em aberto, certo? Eu não faço nenhuma configuração, deixo todas em aberto e aplico tensão em somente uma bobina. Bom, eu vou nas demais bobinas medindo a tensão em cada uma das bobinas, primeiro para saber a relação de tensão aí entre cada uma das bobinas, vai dar praticamente 1, nós vamos ver que tem uma pequena diferença que eu vou mostrar nas medidas, e depois que eu medir a tensão das 7 bobinas em relação a uma única bobina, eu vou fazer a polaridade entre cada uma delas. Certo? Ou seja, eu sempre arbitrio 2 terminais negativos, curto-circuito esses terminais e meço a tensão entre os dois que eu arbitrei que são positivos. Se eu tiver acertado essa polaridade, eu vou medir a diferença entre as tensões, que vai dar muito próximo de zero. Se eu tiver errado, eu vou medir uma tensão 220. Bom, então vamos no Moodle, eu vou abrir o roteiro. Então, aqui no roteiro, a mesma descrição aí dos materiais, certo? O objetivo é verificar a polaridade de bobina de um transformador real. De novo, para medir relação de transformação, vocês já fizeram esse experimento no experimento 2, né, da aula passada, então tem que aplicar tensão no primário, medir a tensão e medir a tensão no secundário. E para fazer a polaridade, eu preciso então curto-circuitar 2 terminais e medir a tensão entre os dois positivos. Se a polaridade que eu arbitrei estiver correta,
eu vou medir entre V1 e V2 a diferença das tensões. Se ela estiver errada, eu vou medir a soma. Então, no nosso transformador, eu tenho, então, 4 bobinas no primário. Então, eu chamei essas bobinas do primário de V11, 12, 13 e 14. E temos também 4 bobinas no secundário. Chamei de V21, V22, V23 e V24. Certo? Eu vou, então, aplicar tensão na bobina V11 e vou medir a tensão em todas as demais bobinas. Nós vamos ver ali nas medidas, certo? Que se eu aplicar, então, 110 nessa bobina, eu vou ter praticamente 110 em todas as demais bobinas, porque todas as bobinas aqui têm o mesmo número de espiras. Nós vamos ver uma pequena diferença e eu vou explicar ali quando nós abrimos as medições. Bom, nós também vamos arbitrar o terminal interno como negativo e o externo como positivo. Então, arbitrei como positivo todos os terminais aqui do primário do lado esquerdo e no secundário todos os terminais do lado direito, certo? O lado que está para fora aqui do transformador, como positivo. Então, aplico tensão aqui. Curto-circuito primeiro no mesmo lado, né? Sempre pegando bobina por bobina, certo? Então, curto-circuito esses dois terminais, aplico tensão e meço tensão entre os dois positivos. Quando eu fizer isso aqui no lado primário, vocês vão ver que vai dar praticamente zero, certo? Essa diferença aqui. Que eu vou ter 110 aqui, uma tensão que é quase 110 aqui, vocês vão ver que vai dar 1, 2 volts de diferença. Bom, agora, do primário em relação ao secundário, eu não tenho certeza, certo? Se o positivo está do lado interno ou se externo ou interno, certo? Então, nós vamos primeiro, então, aplicar tensão, curto-circuitar os dois terminais que nós arbitramos como negativo e medir tensão entre os dois positivos. Se nem tiver acertado essa arbitragem, esse chute inicial, eu vou medir a diferença, certo? Uma tensão muito próxima de zero. Quero fazer um teste, né? A medir zero. Se eventualmente você inverter, conectar o negativo no positivo e medir a tensão entre negativo e positivo, vocês vão ver que vai dar soma. Certo? Mas é isso que nós vamos fazer, então. Aplicar a tensão na bobina V11, medir a tensão em relação às outras 7 e a polaridade também em relação às outras 7. Então, eu sugeri ali utilizar uma bobina como referência, né, a bobina 11, e medir ali a tensão em relação às demais. Depois de ter feito essa aferição aí da tensão e polaridade, nós fazemos mais um último experimento aí, certo? Que é montar o transformador na configuração 110 120 e medir a sua relação de transformação, que é algo bem simples, né? Depois nós invertemos o que é primário e secundário para que esse transformador fique na configuração 220 110. Notem então que eu nem preciso mexer nessas ligações para mudar de configuração. Tudo que eu tenho que fazer é virar o transformador e aplicar a tensão no lado 220. Se eu quero fazer que ele seja 220 110. Aqui então nós temos a tabela com as medidas, a tabela com as tensões, e o que eu vou pedir para vocês no relatório, na verdade, é apontar a polaridade. Se a polaridade é positiva ou negativa. Positiva significa que elas estão em fase. Negativa, que elas estão em oposição de fase. Bom, nós vamos então agora voltar aqui para o Moodle. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Alguma curiosidade? Podemos ver o resultado das medidas?
Então tá jóia. Então vamos abrir aqui as medidas. Então, primeiro resultado, né? Aplicamos 110 na bobina 1.1 e medimos tensão nas demais bobinas. Idealmente, como as bobinas são idênticas, eu deveria medir 110 em todas as bobinas. Certo? Mas notem que da bobina, por exemplo, 1.1 para 1.2, já teve uma pequena queda de tensão. Por que isso ocorre? Ocorre devido a não idealidades, certo? Idealmente, eu teria 110 aqui, mas principalmente porque uma pequena parcela do fluxo que eu tenho na bobina 1.1, ela fecha pelo ar e não concatena com a bobina 1.2. Como eu tenho esse fluxo que não concatena pelo ar, que não concatena pelo núcleo, ele fecha pelo ar, eu tenho, na verdade, uma parcela do fluxo da minha primeira bobina que não concatena com a segunda. Ou seja, isso faz com que eu tenha uma queda de tensão. Notem o seguinte, que essa queda de tensão é menor para as bobinas que estão mais próximas da minha bobina V11. Ou seja, para as bobinas que estão do mesmo lado. Para as bobinas que estão no secundário, no lado oposto, essa queda é maior ainda. Certo? Então, aqui eu tinha uma queda de 2 a 3 volts, aqui eu tenho uma queda de 5 até 7 volts. Quanto mais próximo eu estiver da bobina 1.1, menor vai ser esse fluxo de dispersão. Bom, quando nós vamos fazer a polaridade desse transformador, para as bobinas do mesmo lado, eu medi então a diferença de tensão. Então notem que entre V1 e V2 eu medi 2 volts. Entre a V11 e V13 e V14 também medi a diferença. Bom, quando eu fui fazer a bobina 1.1 em relação às bobinas do secundário, notem que deu a soma. Significa que o positivo dessas bobinas do terminal 2 em relação à bobina 1, o negativo não está do lado interno, que seria o lado esquerdo da bobina V2. Ele está no lado externo, que é o lado direito. Ou seja, vou voltar para o desenho. Quando eu arbitrei aqui que o terminal das bobinas 2 em relação a 1 era o negativo do lado esquerdo, eu errei. Na verdade, o negativo está aqui do lado direito. Certo? Isso que significa. E se eu repetisse o experimento, em vez então de curto-circuitar negativo as duas do lado interno, eu pegasse e curto-circuitasse esse terminal com, ou seja, direito com direito, e medisse tensão entre os dois esquerdos. Se eu fizesse isso, eu, em vez de medir 215, eu iria medir somente 5 volts. 5, 5, 6 e 7 aqui, certo? Se eu tentar repetir o experimento, invertendo o terminal que eu estou curto-circuitando. Na configuração, então, depois que eu medi então essa relação de transformação, depois que eu medi a polaridade, quando eu configurei o transformador 110-220, apliquei 110 no primário, notem que no secundário a tensão esperada seria 220, mas ela foi um pouco menor. Por que ela foi um pouco menor? De novo, por causa de não idealidade, certo? Isso aqui, de novo, por causa do fluxo de dispersão. Existe uma parcela do fluxo do primário que não concatena com o secundário. Por isso, nós medimos uma tensão mais baixa. Quando eu inverto o transformador
e aplico tensão no lado 220 e meço tensão no secundário, aqui de novo uma tensão um pouquinho mais baixa. Certo? Por quê? Eu esperava medir 110 no secundário e medir 105. De novo, a questão do fluxo de dispersão, certo? Uma parcela do fluxo gerado pelas bobinas do secundário não concatena com o secundário. Essa parcela é pequena, certo? A maior parte do fluxo está no núcleo e concatena com as duas bobinas. Mas como não é 100% do fluxo que concatena com o secundário, eu acabo medindo uma tensão um pouco mais baixa do que eu esperava pela relação de número de bobinas, de número de espiras. Bom, esse experimento é um experimento bem simples, né? O que eu quero aqui, o que está faltando vocês fazerem, então, é ir naquela tabela com as medidas e dizer se a polaridade é positiva ou negativa, ou dizer se a polaridade está ok ou não ok, certo? Eu acho que é relativamente simples esse relatório, certo? Vou voltar para o Moodle, vamos dar uma conferida aqui se o link está ok. Bom, então acho que o link já está aberto, certo? Tempo restante tem mais 7 dias aí para estar enviando o relatório, então eu acho que está tudo ok. Acho que não vai dar problema dessa vez. Tranquilo, pessoal? Dúvidas aí? Tranquilo? Tá, joia. Tá ok. Pode. Correta e invertida, certo? Pode ser. Por nada. Bom, pessoal, essa nossa aula foi um pouquinho mais curta aí, né? Porque o experimento é um pouco mais simples. Então, da aula aqui de laboratório de conversão, nós estamos encerrando aí a nossa aula de hoje, certo? Eu vou ficar disponível aí online por mais 1 hora, certo? Como eu tive que fazer aula, um probleminha meu, ontem eu tive que fazer aula assíncrona, certo? Então eu vou estar disponível para tirar dúvidas da aula, da nossa aula de conversão. Eu vou ficar aí então mais 1 hora, certo? Agora são 8h45. Eu vou ficar até as 9h45, certo? Bom, pessoal, então eu estou encerrando aí a nossa aula de laboratório, certo? Quem não tiver nenhuma dúvida aí, nem de laboratório, nem de conversão, já está dispensado. Se alguém quiser conversar alguma coisa sobre laboratório ou parte teoria, eu vou estar disponível aí na próxima hora, certo? Obrigado pela presença, pessoal. Até semana que vem. Tá joia.